Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver referências, né? Para quem veio do C, quando a gente fala sobre passagem por referência, né, a gente está basicamente se referindo a ponteiros. Só que em C++ é que a gente tem uma diferença, né? A gente tem ponteiros e a gente tem referências. A referência, ela é só uma facilidade que a linguagem te dá para você basicamente utilizar ponteiros, né? Então, o compilador ele vai ter o trabalho, né, de gerar o código apropriado acessando via ponteiros, né? Ele vai gerar esse código para você, né? Só que a gente tem vários benefícios em termos do código. O código fica mais fácil de ler, fica mais fácil de você interagir com as variáveis, com seus objetos. E hoje a gente vai ver como tudo isso funciona, né? Então, começando aqui, né, com um exemplo parecido com o que a gente tinha no vídeo passado, a gente tem esse int number aqui, né? E vamos supor que a gente quer declarar agora, né? Vou chamar aqui de numberRef, né? Vai ser uma referência para esse número. Como a gente já viu no vídeo sobre ponteiros, né? É de se esperar, né, que se vai ser uma referência para inteiro, que esse int aqui vai fazer parte do tipo. E realmente faz. Da mesma forma que para a gente declarar um ponteiro, a gente aplica um modificador, né, a nossa variável, a mesma coisa acontece aqui. Então, a gente quer que esse numberRef seja uma referência, a gente vai colocar e-comercial. Não confundir quando a gente usa, por exemplo, aqui embaixo, né? Vou colocar aqui, por exemplo, number, e aí eu estou aplicando o e-comercial nesse number. Quando a gente faz isso aplicando ao nome de uma variável, ou seja, ela já foi declarada, você está aplicando ao nome dela. Quando a gente faz isso aqui realmente você está retornando o endereço de number. Só que aqui a gente está declarando essa nossa referência. Então, como a gente está declarando, isso aqui vai modificar o tipo desse numberRef. Então, ele não é um inteiro somente, ele é o quê? Ele é uma referência para um inteiro. E aqui a gente já tem uma diferença bem legal, né? Que a gente não pode criar uma referência que não seja inicializada. Você é obrigado a inicializar uma referência no momento de criação dela, né? Então, vamos compilar esse código para a gente ver o que acontece. Então, a gente compila aquele código e já fala aqui, ó. numberRef foi declarado como uma referência, mas você não inicializou ele. Então, a gente não pode declarar uma referência sem inicializar ela, né? E a gente quer apontar para esse nosso number ali. Só que no caso da referência, a gente não precisa colocar nada, a gente só precisa passar o nome da variável. Porque a gente passando o nome, o compilador sabe resolver tudo. Então aqui, por exemplo, se a gente colocar sem querer, eu esqueci, né, que a referência é só colocar o nome, mas sem querer eu coloquei um e-comercial, né? Ou seja, isso aqui está pegando o endereço de number. Será que isso vai funcionar? A gente recompila aqui o código, né? Ele já fala aqui, ó, uma conversão inválida, né, de ponteiro para inteiro para um inteiro, né? Você não pode atribuir dessa forma, né? Você tem que deixar, né, o compilador fazer o trabalho dele, ou seja, né, você quer fazer uma referência a number, você passa simplesmente o nome, ó, quero fazer uma referência a esse cara aqui, né? Então, fazendo dessa forma, vai funcionar. Vocês vão ver que o compilador ele vai gerar um warning porque a gente não tá utilizando as variáveis, né? É o que justamente que ele fala aqui, ó. Você tem essa variável não utilizada, né? Ele não fala sobre number porque a gente está utilizando ela aqui, né? Mas a referência em si a gente não utilizou ainda. Então vamos colocar aqui algumas saídas para a gente ver isso aqui funcionando. A gente pode imprimir number, pode imprimir o numberRef, e vamos colocar também para imprimir os endereços desses dois, né? Mas a gente vai imprimir eles intercalados. Então, primeiro a gente imprime o número e o endereço dele. E aí a gente pula duas linhas aqui. E depois a gente vai imprimir a referência e também o endereço dessa nossa referência. Só para a gente ver o que acontece aqui. Então a gente recompila e roda. Então a gente vê que o nosso number ele tem o valor 5. Né? E esse é o endereço dele. Né? Quando a gente usa a referência, né, ele vai apontar o mesmo valor. Como eu falei para vocês, é uma forma mais fácil da gente usar um ponteiro. Ou seja, a referência ela é como se a gente estivesse usando a própria variável original. Né? E é tanto assim que quando a gente aplica um e-comercial a uma referência, ela retorna o endereço do elemento apontado. Né? Do elemento que ela faz referência. A gente não consegue nem pegar o endereço da referência. Né? Isso é um negócio interessante que a gente consegue fazer, né? Então vamos ver agora o que acontece se a gente tentar fazer alguma alteração, né? Vamos pegar esse numberRef e vamos, sei lá, multiplicar por 3.
né? Se vocês lembrarem, né, desse operador, ele está pegando o próprio number ref, multiplicando por 3 e reatribuindo nele mesmo. Aí vamos ver aqui o que acontece. Né, que nem tinha lá no vídeo passado, né? Vamos até colocar aqui uma saída, né? Mas colocar aqui antes. Um antes. E aqui um depois. Só para ficar mais claro no nosso terminal, né? Então a gente tem esse antes, imprimindo a mesma coisa, depois e tal, e a gente faz essa operação no meio. A gente não tem nenhum erro na hora de recompilar. E aí aqui, ó, antes, né? O valor é 5, depois os dois, né, estão apontando para o mesmo valor. Então é de se esperar, né, que isso aqui continue a mesma coisa. E, né, a gente consiga fazer essas operações. E agora vamos fazer um teste que seria aquele do incremento, né? A gente fez um incremento com ponteiro, a gente já viu que não acontecia bem o que a gente esperava, né? E com a referência a gente vê que é muito mais fácil, né? A gente colocando isso aqui, a gente vai ver que o resultado na saída vai ser 6. Né? A gente compila e roda e realmente, né? O valor aqui é 6. Então só com a gente vendo esse uso aqui, a gente já vê que é muito mais simples. Muito mais simples. A gente, não tem como quando a gente estava usando o ponteiro, né? Que a gente colocava um asterisco aqui na frente, tinha que colocar parênteses, né? Para poder fazer esse incremento. Né? Agora vamos ver um exemplo um pouco mais complicado do que esse. Então eu peguei um código aqui que eu já tinha feito antes, né? E o que a gente vai fazer nesse código, né? A gente vai declarar uma string, né? Vamos dar alguns valores aqui, né? Inicial para essa string. Eu coloquei esses aqui para a gente ver um negócio interessante, né? Uma função que a gente vai utilizar. Né? Então a gente vai imprimir o valor original, vai chamar essa função chamada toUpperCase. Né? A ideia dela é transformar todos os caracteres em caixa alta. Né? Então a gente quer colocar todos eles em maiúsculo. A gente passa aqui, né? Vocês veem que eu não coloquei comercial nem nada. Né? Então é de se esperar, né, que essa função ou vai pegar por referência ou vai fazer alguma coisa. Né? E aqui a gente tem a saída do resultado. Então aqui, declarando essa função, né, eu declarei ela como void, ou seja, a gente não vai usar o return da função. A gente quer retornar as coisas acessando diretamente o elemento. Né? E aqui a gente tem uma declaração de uma referência. Né? Notem que aqui a gente... mas você não está inicializando? Como eu já falei nos vídeos sobre funções, né? Esse cara aqui ele é inicializado na hora que você chama a função. Né? Então quando a gente está chamando aqui, passando o nome, nesse caso ele está criando a variável naquele momento e realizando todas as operações. Então a gente continua correto em relação a isso. Né? E o que essa função faz? A gente recebe aqui a referência do nome, que é uma string, né? E a gente vai fazer um for clássico. Né? A gente vai ver acho que daqui 2 vídeos, tem uma forma muito mais fácil de a gente escrever esse for, que é utilizando o range for. Né? Mas por enquanto, quando a gente só viu esse daqui, a gente vai usar esse daqui. Né? Então a gente vai pegar um inteiro i e a gente vai inicializar ele em 0, né? Vai incrementando de 1 a 1 até dar o tamanho da nossa string. A gente já viu esse nome.length aqui. Né? E para cada elemento a gente vai chamar esse toUpper. Então esse toUpper ele vem dessa biblioteca aqui cctype, né? Essa biblioteca do C. Né? Então no C você tem ctype.h. Né? Como a gente já viu, quando você está utilizando bibliotecas padrão do C, né, é ideal que você use a versão C++ dela, né? Ou seja, você retira o .h e você adiciona um C na frente. Então, ctype é a ctype.h do C. Né? E essa toUpper ela vem de lá, ou seja, ela recebe um caractere e retorna a versão maiúscula desse caractere. E aí eu coloquei essa exclamação e esses números só para a gente ver, né, o que ela vai fazer nesses casos. Será que ela vai corromper? Será que ela vai, né, apagar os caracteres? Ou ela vai deixar eles como estão? Né? Então vamos ver o que acontece aqui. Lembrando sempre de recompilar. Né? A gente executa e realmente acontece o que a gente esperava. Né? Todas as letras aqui foram para maiúsculo. Né? E aqui os símbolos que eu coloquei só para a gente ver que aquela função ela não destrói nada. Né? Se você passou um caractere que não tem uma representação maiúscula para aquilo, né, ela vai deixar do jeito que está. Né? Então a gente pode usar essa função, né, tranquilamente sem ter nenhum problema relativo a isso. Né? E esse aqui seria um uso legal, né, de uma referência. Né? Uma coisa que vale notar aqui, né, que por exemplo, se a gente estivesse usando ponteiro, algumas coisas ficariam mais claras. Né? Se isso aqui, por exemplo, fosse recebendo ponteiro no nome, né?
Aí aqui a gente teria que colocar, né, e-comercial nome, né, e ficaria ficaria mais explícito, né? Mas isso é uma coisa que com a prática, né, a gente vai ver que não é tão problemático assim, não está tão explícito, né? Porque quando a gente vê uma chamada assim, né, a princípio a gente não sabe, né, se essa função ela recebe uma referência ou se ela recebe uma cópia. No caso aqui dá até para a gente inferir que seja uma referência porque a gente está tendo uma impressão antes e depois, né? Mas nem todo caso a gente vai ter esse tipo de coisa, né? Uma saída antes ou uma depois, né? Que dá a entender que a gente está testando para ver o que acontece. Então, assim, né? Inicialmente você pode até pensar, né? Pô, pode ser meio confuso, né? Mas conforme a gente vai praticando e vai pegando mais prática, né? Com o uso do C++, a gente vê que isso aqui não vai ser tão um problema, né? Você vai ver as funções, você sabe que ela vai receber uma referência, né? Então, a gente vai ver constantes também no próximo vídeo, né? Então, por exemplo, se você não quer que isso aqui seja alterado, né? A gente pode definir isso aqui como sendo constante, né? E nesse caso, se a gente tentar passar uma constante para uma função dessa que não recebe isso aqui de forma constante, eu esqueci até de colocar, né? De volta aqui a referência, né? Então, se a gente passa um elemento assim constante para uma função que não recebe constante, né, o compilador vai gerar erros para a gente. Né? Então, não é um problema, né, relativo a isso, quando a gente não quer que algo seja alterado. Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo. Né? Então, aqui eu só queria fazer agora uma comparação em relação a ponteiro. Então, vamos supor que essa função aqui recebesse ponteiro. Quão complexo ficaria essa função, né? Então aqui, em vez de passar nome, a gente vai ter que passar o endereço de nome. Né? Aqui na definição, a gente tem que trocar a referência por ponteiro. E aqui a gente já tem uma diferença interessante. Aqui a gente está usando ponto. Né? A gente usa ponto somente quando a gente tem o próprio objeto diretamente. Né? Por exemplo, aqui dentro da main. Né? Esse nome aqui já é o objeto string. Ou quando a gente tem uma referência. Né? Mas quando a gente tem um ponteiro, né, nesse caso aqui a gente teria que usar uma seta. Um caractere a mais, isso aqui não é tão problemático assim, né? Eu só estou querendo mostrar, não tô falando que isso aqui seja ruim ou algo do tipo, né? Só para a gente mostrar e ver a diferença. Agora, onde vai ficar ruim vai ser aqui, né? Porque se a gente está trabalhando com ponteiro e a gente quer alterar, e a gente quer usar esse operador colchete, que é específico da classe string, né? Eu não estou falando que colchete seja somente da classe string, tá? Eu estou falando que nesse caso aqui a gente quer acessar o específico da classe string, né? A gente vai ver que quando a gente põe colchetes assim, a gente está lidando com ponteiros, né? Ele vai basicamente transformar isso aqui, né? A gente tem um nome que é um ponteiro, né? Então, se a gente escreve nome i, o que isso significa, né? Eu vou até comentar isso aqui para ninguém escrever isso em código e achar que eu estou falando besteira, né? Então, esse aqui vai ser convertido, né, em isso aqui. Acesse, né, o endereço nome, só que você vai modificar, né, o endereço em i-unidades. Basicamente essa conversão que é feita quando a gente aplica o operador colchetes em um endereço, em um ponteiro. Então, né, se a gente deixasse assim, né, isso aqui estaria errado, né? A gente não quer acessar a iésima string, né? A gente quer acessar o que? O iésimo caractere daquela string passada. Então, para a gente modificar isso aqui e ficar da forma correta, o que a gente precisa fazer? Então, em vez de aplicar diretamente i a nome, a gente precisa aplicar um parênteses e acessar nome primeiro, né? Ou seja, vai lá naquele endereço, pega a string e aí você aplica o colchete, né? Ou seja, dessa forma aqui, esse colchete aqui é o colchete da string, para você acessar cada caractere. Então agora isso aqui estaria certo, né? Só que a gente não precisa trocar aqui, porque a gente tem que passar também o caractere de forma correta, né? Então basicamente, aquela função que era muito mais simples, né, da gente ler e entender, olha agora a confusão que ficou isso aqui, né? A gente tem que colocar o asterisco, tem que colocar parênteses para poder acessar somente o caractere, né? Fica uma zona. Né? E só para a gente ver que ele faz a mesma coisa, né, do que o programa com referências, vamos compilar e rodar. Né? E realmente aconteceu a mesma coisa aqui. Né? Então a gente volta, né, para o código original. Né? A gente vê que esse código aqui, né, é muito mais fácil de a gente lidar. Né? É muito mais fácil. A gente vê que isso aqui é uma referência, né? A gente está acessando usando ponto.
né? Tudo bem que assim, ponto e a seta, pra mim, eu não vejo tanta diferença. Eu só tô ressaltando, né, que é mais fácil, né? Quando a gente vê um ponto assim, a gente, né, não tem que pensar em endereço, não tem que pensar se tá certo ou não, se tá manipulando corretamente o endereço ou não. A gente já vê que o negócio tá meio que tá correto, né? E até aqui também, muito mais fácil da gente lidar, né? Muito mais fácil de entender isso aqui do que aquele monte de parênteses com asteriscos e etc, né? Acho que é isso, pessoal, né? A referência ela é mais, como eu falei, né? Ela é mais uma facilidade para você utilizar ponteiros, né? Ela está acessando realmente o endereço apontado, né? Mas de uma forma muito mais fácil de a gente ler e entender, né? A gente viu que a gente é obrigado a já inicializar ela, né? Então a gente não pode trocar uma referência, né? Se a gente criou uma referência para um determinado elemento, a gente não pode depois que agora eu quero referenciar essa outra variável. Não, né? No momento que você criou a referência, né, referenciando alguém, já era, né? Você vai sempre referenciar aquele alguém, né? Ela é mais segura, né, em relação a isso, né? Porque você está usando ponteiro, às vezes você pode pensar na função, pô, essa função recebe um ponteiro, e aí? Será que eu tenho que verificar dentro da função se está nulo ou não, para ver se a gente vai executar a operação ou não? Quando a gente usa uma referência, a gente já meio que tem essa garantia, né? A gente tem a garantia que se a função recebe uma referência, que alguém, em algum lugar, né, antes de chamar essa função, ele garantiu, né, que aquele elemento existe, né? Porque a referência ela tem que apontar para alguma coisa. E se vocês forem olhar na internet também, vocês vão ver que tem alguns trechos de código que são capazes de colocar um nulo dentro de uma referência. Mas isso é aquela galera que quer só achar, né? Porque assim, não vai ser perfeito na hora de parsear o código, né? Então vai ter alguma construção que você consegue gerar um elemento, né, que o computador, o compilador vai achar que está válido, né? Só que na verdade ele é um nulo, né? Não aponta para nada. E nesse caso aí você conseguiria colocar um nulo na referência e você tomaria um segmentation fault depois, né? Mas, enfim, né? A gente não precisa fazer esse tipo de coisa, né? Eu também não vejo necessidade de mostrar esse tipo de coisa aqui, né? É coisa que você acha fácil aí no Google, né? Mas é possível fazer, né? Só tô comentando, né, que é possível, mas assim, o propósito da gente usar a referência é já ter essas garantias, né? Que a gente não vai ter um elemento vazio, não vai ter essa coisa de trocar, né? De você trocar assim, para onde você está se referindo, né? E etc, né? Então, de qualquer modo, eu acho que é uma coisa que facilita bastante a nossa vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender, né? Acho que não tem muito o que falar, né, para uma introdução à referência. Né? A gente já viu como utiliza, como ela funciona, né? A gente viu que a gente tem que inicializar ela no momento de criação, a gente não pode apontar para outro lugar, como a gente poderia com ponteiro, por exemplo, né? Então, e fora que facilita a nossa vida, né? Então, eu acho que é um recurso muito interessante que vai ser muito útil para a gente mais para frente, né? Então é isso, pessoal. Espero ver vocês no próximo vídeo e até mais.